Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a atmosfera e suas camadas. Vamos começar agora a falar sobre a atmosfera e mais uma ciência chamada de climatologia. A ciência que estuda o clima, o estudo do tempo atmosférico. Bom, para começar tudo isso, precisamos lembrar aquele processo das camadas da atmosfera. Mas antes disso, as esferas da Terra, elas precisam ser completadas. Nós temos a litosfera, que é a parte sólida de todo o planeta, a hidrosfera, que é a parte líquida, as águas que estão na Terra, e agora a atmosfera, que é a parte gasosa, as camadas que envolvem a Terra, todas elas gasosas. A junção da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera forma o ambiente propício para a formação da vida, que é a biosfera. Portanto, agora vamos falar dessa camada que é a atmosfera. Para explicar isso, precisamos entender já de cara a composição da atmosfera terrestre. Como é que ela está composta? A gente tem somente oxigênio? Não. Mas é a predominância de oxigênio na atmosfera? Também não. Como vocês podem ver nesse gráfico setorial aqui, vamos ter 78% de nitrogênio. Vejam, pessoal, nitrogênio, então, 78%. Bem diferente da predominância de oxigênio que todo mundo acredita, não é não? Agora, 21% sim, vai ser de oxigênio. Quase 1/5 de toda a atmosfera é de oxigênio. Grande parte dela de nitrogênio, sobrando 1% para o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano, o dióxido de nitrogênio, o ozônio e os clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbono. Além desse, tem ainda traços de gases nobres, como o argônio, o xenônio, o radônio e vários outros aí. Bom, só para a gente ter uma ideia aqui, o vapor de água, que é justamente da onde temos aí os rios voadores. A atmosfera é composta então por essa evaporação. Tem grande parte ali desses vapores espalhados em todo as camadas aí, principalmente as mais baixas, que a gente já vai conversar sobre elas. Os dióxidos de carbono, grande parte então dos vulcões, das atividades humanas, da própria natureza, exala esse tipo de gás na queima, na utilização e até na própria respiração. O dióxido de carbono, então, vai ser bastante importante aqui também nessa composição da atmosfera. O metano, que é um gás já mais combustível e que ele vai ser sempre o resultante de uma decomposição. Quando há decomposição de um animal feito pelas bactérias ou de um vegetal, vai liberar esse hidrocarboneto, chamado de metano. Agora, nós temos também o dióxido de nitrogênio, bastante comum aí na atmosfera. O ozônio, que é muito importante para a proteção do planeta, também é uma grande parte compositora aí das camadas da atmosfera e da própria atmosfera como um todo. E os clorofluorcarbonos, que é aí os vilões de todo esse processo, porque eles vão quebrar aqui as moléculas de ozônio, ok? Entendido até aqui? Temos então a composição da atmosfera terrestre, como ela está misturadinha para formar aquilo que nós respiramos o tempo inteiro. Agora, como são as camadas? A atmosfera é uma coisa só? Nós temos aí uma única situação na atmosfera? Não. Quando a gente fala da biosfera, que é aquela camada onde a vida acontece, dentro da parte da atmosfera, ela só vai acontecer de 0 a 10 quilômetros de altitude. Por quê? Porque é onde está a concentração desse cara aqui, ó, do oxigênio. É ele que vai ter, então, essa concentração. Portanto, nenhuma vida vai conseguir ultrapassar, sobre aspectos naturais, claro, nenhuma delas vai conseguir passar os 10 quilômetros. Além dessa questão da temperatura, nós vamos ter ainda a questão da rareficação do ar. O ar vai ficar mais rarefeito à medida em que se aumenta a altitude. Até 10 quilômetros vai dar essa condição da biosfera. E é essa camada, então, que vamos chamar de troposfera. É onde nós vamos ter
o clima acontecendo, que é o estudo do tempo atmosférico, que é aquela situação imediata, a apresentação imediata da atmosfera, como que ela se manifesta em determinado momento. Então, vamos ter a chuva, o vento, a neve, o calor, o tempo nublado nessa região aqui, a troposfera. É aqui onde vamos ter aquela composição da atmosfera que falamos. 21% oxigênio, 1% gás carbônico e outros gases e 78% nitrogênio. É aqui onde vamos ter aí uma temperatura chegando até 10 km de menos 60 graus Celsius. Então, vamos ter aqui condições de sobrevivência. Claro que à medida em que vai aumentando, vai sendo cada vez menor. Então, nós vamos perceber uma condição aí interessante de muita massa corpórea, muita biota, muita quantidade de vida até 2.000 metros, até 2 quilômetros em relação ao nível do mar. Passou disso, ela começa já a ficar cada vez mais complicada essas condições. Mas vamos lá, é onde acontecem as mudanças climáticas, é onde acontece o tempo, é onde nós temos aí a ligação com a biosfera, a litosfera, a hidrosfera, é onde nós acontecemos todas as nossas relações humanas, é onde acontecendo todas as relações sociais e também o contato com a própria natureza. É aqui, é onde nós temos a nossa sobrevivência. Tanto é que se a gente pensar aqui na parte mais alta do planeta, que hoje a gente conta com o Monte Everest, pouco mais de 8.800 metros, as pessoas quando chegam a um determinado ponto, elas necessitam de oxigênio o tempo inteiro, porque a concentração desse oxigênio vai estar menor. Agora, passou dessa camada, nós chegamos na estratosfera. Quando nós chegamos na estratosfera, nós temos então a diminuição brusca, abrupta de toda a parte de oxigênio. Então vai ser mais difícil a percepção de vida nesses lugares aqui. Então nós vamos ter também uma coisa muito importante aqui na estratosfera, que vai ser a camada de ozônio. A camada de ozônio, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai impedir que raios nocivos à natureza, seja o homem, seja outros animais, como os ultravioletas principalmente, cheguem até a superfície. Ele vai ser uma camada que vai estar aqui na estratosfera, que vai refletir esses raios, que são invisíveis inclusive para a gente, mas são extremamente prejudiciais. Dessa maneira, eles vão ser refletidos e pouquíssimos vão alcançar lá. Lembra quando a gente usa o protetor solar? É justamente uma forma de bloquear esses raios solares do qual nós não vemos. E quem é o melhor protetor solar do planeta? A camada de ozônio. Se bem que quando utilizamos esse cara aqui, ó, clorofluorcarbono, nós estamos quebrando essa proteção natural. Nós estamos diminuindo essa proteção da atmosfera e estamos deixando que mais raios ultravioletas entrem na superfície e cheguem em contato com a gente. Por isso que essa estratosfera é muito importante. Então nós temos aí mais ou menos a temperatura menos 80. Quanto mais afastado da superfície, menor vai ser a concentração desse oxigênio, que vai servir como um elemento para conduzir o calor. Vai ficar mais quente. Óbvio que como nós estamos afastando, então vai ficar mais frio. Agora, nessa região aqui, nós estamos então saindo da parte onde nós temos de fato aí uma temperatura um pouco uma certa resistência em que pode, de maneira mais rara, acontecer algum tipo de vida. Agora, passou disso, chegamos à mesosfera. A própria palavra está dizendo mesosfera, significa que é a esfera intermediária. Chuva linda, como está dizendo aqui. Por que chuva linda? Que é onde vão acontecer alguns dos eventos atmosféricos mais bonitos que acontecem. As nuvens noctilucentes, por exemplo. Noctilucentes, professor. O que é noctilucentes? Nuvens que brilham durante a noite. Olha que coisa linda, pessoal. Aqui nós vamos ter então
essa característica, esse fenômeno atmosférico muito importante. E é exatamente na mesosfera que acontece aí o voo livre dos aviões supersônicos. É onde eles acontecem e fazem todo o voo de cruzeiro, que é acima da velocidade do som, os 340 metros por segundo. Além disso, é onde os balões climáticos, meteorológicos, vão fazer aí as suas medições. Passando disso, chegamos numa camada chamada de termosfera. A palavra termo já está dizendo que ela tem condições, a partir de agora, onde não tem mais nenhum tipo de proteção do planeta. Dessa maneira, os raios eles vão atingir e fazer uma temperatura mais alta, eles vão elevar a temperatura de uma maneira muito mais rápida. É onde acontece a aurora boreal, que é nas regiões polares, principalmente na época do inverno, onde o Sol não alcança a superfície, mas ele atravessa os gases da atmosfera, fazendo aquele jogo de luz bonito nas áreas polares. A aurora boreal ao norte, a aurora austral no polo sul, ok? Então, o ar muito rarefeito, praticamente zero oxigênio, mas a temperatura acima de 1000 graus Celsius. É por isso que as naves espaciais, ao chegar na termosfera, precisa de proteção para evitar qualquer tipo de problema aí ao entrar ou sair da atmosfera. Por isso existe uma temperatura, uma proteção, uma capa que vai diminuir essa temperatura. É a região onde vai ter aqui a maior receptividade e emissão de ondas de rádio. Por isso que é importante também essa região e uma parte onde vai começar a área dos satélites, que é a exosfera, a parte mais externa da atmosfera. Nós já chamamos isso de espaço, ok? O espaço não o espaço geográfico, mas o espaço sideral, como se fala na astronomia. A ultracamada, a última camada, composta principalmente de hélio e hidrogênio, os principais compostos do Sol. Importante lembrar disso, ok? Temos lá onde temos os telescópios espaciais, onde nós temos os satélites, seja ele de comunicação, satélites fotográficos, GPS, vão acontecer tudo nessas partes. É onde a estação espacial vai fazer suas pesquisas astronômicas, tá ali ó, o astronautazinho, ok? Região já sem gravidade, pessoal, não tem mais a atração que a Terra pode fazer nessa galera aqui. Por isso que é utilizado nesse ponto a instalação de satélites, de telescópios e de estações espaciais. Bom, lembrando só que temos aí acima de 1000 graus de temperatura. Por isso que existe toda essa preocupação com as pessoas que fazem essas expedições, essas pesquisas científicas na área do espaço. E dessa maneira, então, começamos a parte de falar de climatologia, as camadas da atmosfera, a composição dela. Lembrando, 78% nitrogênio, 1/5, 21% oxigênio. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui e tchau, tchau!